Liberdade Solidária é um canal de divulgação de estudos espíritas sobre a prática da liberdade de forma solidária, justa e consciente das responsabilidades decorrentes de seu exercício. Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e com as bênçãos do nosso Pai Celestial, estamos iniciando mais uma live do canal Liberdade Solidária. Desejando que o nosso Mestre Jesus entre no lar de cada um daqueles que estão nos assistindo, derramando suas bênçãos sobre todas as suas famílias. Quando tantas vozes se levantam para reclamar por liberdade, esse canal quer levar uma luz sobre a prática da liberdade ensinada por Jesus, que nos recomenda examinar sempre as consequências das nossas escolhas e atos na vida do nosso próximo. Nossos encontros são sempre aos domingos, a partir das 20 horas. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like e, se quiser, os seus comentários sobre a nossa programação. Hoje é dia 2 de maio de 2021 e vamos exibir nessa data um estudo nosso sobre a metafísica, que estuda aquilo que está além do que pode ser percebido pelos nossos 5 sentidos: o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição. Nós poderíamos adiantar que Immanuel Kant, que viveu até 1804 e foi um filósofo alemão, mais precisamente prussiano, e hoje é considerado o principal filósofo da era moderna, ele, quando escreveu a sua obra Crítica da Razão Pura, tinha que responder a uma questão. E essa questão é: como nós podemos obter conhecimento verdadeiro sobre as coisas do mundo? 2 escolas já estavam formadas à sua época do pensamento filosófico, tentando responder essa questão. Para os filósofos racionalistas, que baseavam seu conhecimento nos estudos de Platão e Descartes, todo conhecimento deveria prover da razão. Já para o segundo grupo, os empiristas, que baseavam seus conhecimentos em Aristóteles e Hobbes, todo conhecimento deveria prover de uma experiência sensível, ou seja, através dos 5 sentidos. A resposta que Kant deu em sua obra mudou o rumo da filosofia no hemisfério ocidental. Vamos então conhecer a resposta de Kant? Boa reflexão então para todos nós e que Jesus entre em nossos corações. Uma boa noite a todos. Vamos primeiro entender o que é esse termo metafísica, né? Metafísica é uma referência que a filosofia utiliza para denominar o estudo daquilo que está além do mundo físico, ou seja, para denominar os conhecimentos que não conseguem ser percebidos pelos órgãos do sentido. Os 5 órgãos que nós temos: o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição. Até Aristóteles, a filosofia não tinha definição precisa desse termo, mas a partir de Aristóteles ele colocou a metafísica como uma subdivisão fundamental da filosofia. E ele diz que a metafísica investigaria as realidades que são além da experiência sensível, além daquilo que se percebe pelos sentidos. Isso aconteceu 300 anos antes de Cristo. Mas quando Kant, no século XVIII, tratou do tema, Immanuel Kant, ele então determinou que a metapsíquica
que a metafísica é uma área de especulação a respeito das realidades que estão além dos nossos sentidos. Ou seja, ele meio tentou tirar a metafísica do campo da filosofia. E ele diz que o conhecimento que a metafísica tratava era um conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? É um conhecimento que não é científico. Ele é um senso comum acerca de determinado estudo. Então essa divisão ocorreu com Kant, que morreu em 1804. Portanto, 50 e poucos anos antes do Livro dos Espíritos. Ele foi um filósofo alemão e ele até hoje é considerado como o principal filósofo da era moderna. E ele escreveu um livro que chama-se Crítica da Razão Pura, em 1781. E nesse livro ele tinha que resolver uma questão. Ele tinha que definir como é que eu posso ter um conhecimento que seja seguro e verdadeiro. Para ele tomar essa decisão a escrever a obra, ele tinha duas posições de filósofos diferentes. Ele tinha os racionalistas, como por exemplo Platão, Descartes, que diziam que todo conhecimento vem da razão, do uso da racionalidade. Mas ele tinha os empiristas, como Aristóteles, por exemplo, ou Locke ou Hume. E esses admitiam que somente as experiências sensíveis aos sentidos humanos é que poderiam determinar o conhecimento. E o Kant, ele rumou para os empiristas, dando um novo rumo para a filosofia ocidental, para a filosofia que nós discutimos no lado ocidental do mundo, ou seja, a Europa, né, a América, e basicamente nos desviamos bastante da filosofia oriental, que continuou mantendo essa linha de entendimento acerca das coisas que não pode ser percebido pelos sentidos. O que o Kant tentou fazer? Ele tentou impor um limite para a especulação da racionalidade e realizou a introdução de um rigor metodológico para a metafísica. Ou seja, ele deu um caráter de que a metafísica só podia especular até onde os cinco sentidos conseguem perceber. É ali que se separou de vez no campo filosófico aquilo que é racional, né? E que então os filósofos a partir dali dirão que é o que se conhece, daquilo que se crê, que ficará atribuído totalmente ao campo da fé. E depois de Kant, no que tange a um estudo científico, não foi mais possível juntar a fé e a razão. Elas sempre estiveram em institutos de pesquisa diferentes, né? Vamos dizer assim, nos institutos científicos, normalmente as universidades, só entrou então aquilo que realmente era comprovado pelos cinco sentidos. Isso abriu um campo muito grande para a filosofia abraçar de vez o materialismo e se distanciar de vez de qualquer outra especulação. Então, depois dele, veio um outro filósofo que morreu em 1900, né? Ele nasceu em 1844, portanto, nasceu um pouquinho antes da codificação espírita, mas também era alemão, que é o Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche veio com uma concepção ainda mais aterradora para a filosofia, porque o Nietzsche ele começou a pregar a existência do nada, ou seja, a nossa vida é o nada, ou seja, não há espaço para especulação da existência de Deus. Tanto é que ele chegou a afirmar que ele então decretava a morte de Deus. Mas veja que, constratando com esses dois filósofos, nós temos a filosofia espírita. O espiritismo é uma filosofia, nas palavras de Kardec, uma filosofia espiritualista, que na concepção desses dois autores não existe mais uma filosofia espiritualista. Só existe realmente uma filosofia centrada naquilo que o conhecimento pode abarcar através dos sentidos. O espiritismo surge entre os dois autores, né? E mesmo Nietzsche insistindo na questão da nadificação, ou do nada, né? De que a nossa existência representa o nada, de que nós representamos o nada, Kardec, ainda antes dos escritos dele, já falaria sobre o nada. E já falaria sobre essa doutrina materialista da crença de que tudo tem que ser material e físico. Né? Ele fala nisso aonde? Fala, por exemplo, em obras póstumas. Né? Lá ele fala das 5 alternativas da humanidade, que são as 5 alternativas que nós temos de crer, de conhecer, de admitir a nossa existência enquanto ser. Então ele diz assim lá na Obras Póstumas.
falando como é que pensa o materialista. Ele diz: o materialista pensa assim: o homem nada é antes nem depois da vida corporal. Sendo o homem apenas matéria, os gozos materiais são a única coisa reais e desejáveis. É por isso que muitas vezes influenciado por esse pensamento, que está em qualquer escola, que está em qualquer pensamento ou em qualquer livro que se debruce sobre o pensamento de Kant e o pensamento de Nietzsche, nós vamos ter essa ideia de que acabou, acabou, a vida terminou no túmulo. Então a gente tem que aproveitar a vida, porque depois da morte não existe nada. Kardec fala então da alternativa que o Espiritismo oferece lá em A Gênese, no capítulo 4, quando ele fala do papel da ciência na Gênese. E ele diz assim: a incerteza sobre o que concerne, o que existe na vida futura, faz com que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi para as coisas da vida material. Vejam a excelência de Kardec ao perceber o que essa doutrina, ou o que esses doutrinadores fariam com que ocorresse nos nossos tempos atuais. Ele já previa que essas sementes lançadas à sua época, um pouco antes e um pouco depois, levariam nós a se entregar numa espécie de uma febre, numa espécie de uma loucura somente para as coisas materiais. Que nós não teríamos mais preocupação com as coisas do espírito. Por quê? Porque tudo que fosse escrito, tudo que fosse nos dirigido, tudo que fosse veiculado com base na ideia de que é científico, né? Ou na ideia com que esses homens construíram que seria o científico, nos levaria ao materialismo. A crença de que depois da morte não existe mais nada. Eu quero levantar contra a ideia do materialismo dois argumentos, né? Utilizando por base a doutrina espírita, dois argumentos se contrapõem a essa crença que foi semeada no passado. O primeiro é o argumento filosófico. O Espiritismo, do ponto de vista filosófico, apresenta uma ideia totalmente inovadora de Deus. O Espiritismo traz uma concepção que até então não tinha sido aventada. A ideia que se tinha de Deus era um Deus carregado dos sentimentos e das paixões humanas. O Espiritismo vem dar uma explicação que certamente é totalmente científica, porque a ciência admite o princípio da causa e efeito, através da lei de ação e reação. Então, o Espiritismo diz o seguinte: existe um monte de efeito, um monte de coisas que estão aí que eu percebo, a natureza em geral. Se há o efeito, há de haver uma causa. Então, quando Kardec se dirige, cientificamente ou filosoficamente falando, para os espíritos e pergunta: quem é Deus? Eles respondem: a causa primeira de todas as coisas. É uma nova concepção, uma concepção científica e filosófica, porque parte da racionalidade filosófica e da comprovação científica, porque não pode se negar a existência do efeito. E não pode se negar que o efeito é inteligente. A natureza é inteligente. Um passarinho, aquele que faz a sua casinha no pós-de-luz, João de Barro, em todo o nosso mundo conhecido, ele constrói a casinha exatamente igual, com a portinha virada para o mesmo lado. Isso é inteligente, a criação é que é inteligente. Se a criação é inteligente, diz os Espíritos na questão primeira, Deus é a inteligência primeira, suprema, acima de toda essa criação que também é inteligente. E na questão 4, Kardec irá perguntar onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E aí, os Espíritos nos mostram o quanto científico é essa crença, quando eles dizem assim, ó, num axioma, numa regra, que nós usamos na ciência, não há efeito sem causa. Ele está dizendo, nós usamos isso, nós acreditamos, a ciência diz isso. Não há efeito sem causa. Então qual a causa que tem por efeito toda a natureza? Que tem por natureza todo o universo, hoje observado em milhões de sóis, que preenche milhões de galáxias. Então, dizem os Espíritos, para se crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre a sua criação. Se nós percebemos o efeito, e se esse efeito é inteligente, se o universo não fosse inteligente, os mundos não se movimentariam com a excelência que respeita o tempo, com a sincronia em que desenham as suas órbitas. Há que ser alguma coisa muito inteligente para conseguir conceber um efeito tão inteligente.
Então diz os Espíritos, se você nega Deus, você está negando a própria lei científica, que diz que para todo efeito há uma causa. Ou se remodela a ciência, ou se concebe que verdadeiramente Deus existe. E falando do nada, vejam que ele escreve isso antes de Friedrich Nietzsche, que traria o niilismo, o nada. Falando do nada na questão 958, o título é esse. Quando ele fala no capítulo 2 das penas e gozos futuros, ele bota o título, o nada. Ele diz assim, na questão 958, Kardec, por que o homem repele instintivamente o nada? E os Espíritos respondem, porque o nada não existe. E Kardec comenta, a ideia do nada repugna a nossa razão. A nossa racionalidade, que é o que cria a filosofia, sustenta a filosofia, não consegue aceitar que não exista nada. Está no foro íntimo de todos os homens a existência do Deus e da vida futura. E se nós concebemos Deus, nós só podemos conceber um Deus que seja justo, senão não seria Deus, porque a natureza é justa. E se ele é justo, é óbvio que ele não deixaria a nossa vida terminar no túmulo, porque seria muito injusto nós não termos uma continuidade daquilo que realizamos. Que aqueles que realizaram muitos esforços tivessem todos esses esforços relegados ao nada. Então é óbvio a necessidade de que, se eu concebo Deus como soberanamente justo e bom, que é a única maneira dele ser Deus, eu preciso necessariamente acreditar numa vida depois da morte. E numa vida justa. Não poderia ele também condenar um homem que faz enormes esforços e um homem que faz quase nada ao mesmo destino? Para que seja justo, é necessário que eles tenham destinos diferentes. E também, no Evangelho segundo o Espiritismo, também o Espiritismo traz um conforto no sentido da vida futura. Porque ele diz que, nesse ponto, o Espiritismo vem completar aquilo que o Cristo não conseguiu nos ensinar no todo. Só nos deixou pinceladas, nuances, introduções, para que depois, então, o Consolador, que ele mesmo prometeu, viesse completar. É pelo Espiritismo que essa vida depois da morte se torna totalmente material. Não a matéria que é percebida pelos 5 órgãos do sentido, que tem uma capacidade de ser sensibilizado pelas coisas externas, numa faixa muito estreita. Mas no sentido material daquilo tudo que nós podemos perceber enquanto seres criados por Deus, com 2 essências, uma espiritual e a outra material. Então o Espiritismo veio pregar a vida futura de uma maneira tão simples e tão lógica que, se nós pegarmos uma pessoa sem nenhum estudo, às vezes uma pessoa até analfabeta, ela vai entender a lógica que o Espiritismo constrói para explicar como realmente é a nossa vida, filosoficamente, como é a vida do ser sobre essa terra, sobre esse planeta. E o segundo argumento que nós traremos em contraposição a essas ideias é exatamente a questão, o argumento científico. Porque foi o próprio Kardec que estipulou que sim, nós deveríamos ter fé, mas que fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão, a racionalidade, a capacidade de pensar. Encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Você não pode crer numa coisa que a ciência ali adiante vai provar diferente. A ciência é séria. A ciência que não trabalha pautada por interesses quaisquer, econômicos, políticos, de poder, interesses de poder. Então, a ciência, ela vai até um ponto, conforme Kardec diz. Ela vai até o ponto daquilo que explica as coisas que nós podemos perceber com sentido, sim. Mas o Espiritismo vem fazendo uma proposta além. Que a ciência passe a trabalhar com coisas que os sentidos ainda não podem perceber, mas que existem. E Kardec dá ao Espiritismo o caráter de ciência quando ele coloca como método de investigação sobre os fenômenos mediúnicos o mesmo método que a ciência utiliza nas suas experiências dentro das suas universidades, que é o método experimental.
A área da metodologia da pesquisa é uma área vastíssima, recheada de modelos e métodos de pesquisa, mas todos eles trazem no seu cerne, no seu princípio, um modelo experimental. Para que algo seja científico, você tem que experimentar no Brasil determinada experiência científica, ela tem que dar um resultado, se admitido que nós estamos trabalhando com fatores invariáveis, né? E você vai experimentar em outro país, o resultado vai ser o mesmo, ou semelhante. Então é isso que faz o método experimental. Tem que poder experimentar a pesquisa em vários lugares, senão ela não é científica. Kardec se utilizou do mesmo modelo. Ele admitiu que o espiritismo só poderia conceber aquilo que passasse pelo método experimental. E o que fez Kardec? Kardec não inventou o espiritismo. Kardec não inventou uma teoria. Kardec se debruçou sobre os fatos que haviam ou que ocorriam na Europa e nos Estados Unidos especialmente naquela época. Surgiram fatos novos. As mesas girantes, as comunicações com inteligência que se manifestavam primeiro por essas mesas e depois através da pena, e que davam conta e se diziam que eram pessoas que viveram nesse mundo e estavam mortos. Eram os fatos. Kardec se debruçou sobre a investigação desses fatos. Não criou nada novo. Ele usou a ciência da época para investigar esses fenômenos. E aí ele passou a admitir algumas premissas. Que, primeiro, tudo que fosse admitido no novo corpo de doutrina teria que ser racional. Teria que a razão admitir como possível. Não poderia ter falhas. Se uma coisa comprovasse o oposto de outra coisa, uma delas não poderia ser verdade. E depois, a universalidade. Só realmente é verdade se eu posso comprovar isso através de vários médiuns, de vários espíritos, em diferentes locais, a mesma informação. Senão não é verdade. Senão não é verdade científica. Pode ser uma verdade empírica. Pode ser uma verdade que algumas pessoas acreditam, mas aí é senso comum, não é ciência. Não está contemplado dentro do corpo da doutrina que Kardec verdadeiramente construiu. Então nós poderíamos dizer, o espiritismo é uma ciência de observação, como qualquer outra ciência. Como alguém que sai da sua casa para investigar o comportamento dos alunos numa sala de aula, ou para investigar o comportamento dos átomos numa experiência científica. Ele observa, analisa, conclui. Mas acontece que essa doutrina muda completamente a perspectiva que nós temos de vida futura. E transforma a vida futura não numa incógnita, numa incerteza, numa coisa que nós não sabemos o que é, mas transforma numa verdade absoluta e científica. Porque são vários espíritos que se foram, que estão vindo a nós dizendo exatamente a mesma coisa. Mas por que então essa doutrina ficou relegada? Por que os estudos anteriores de Kant foram plenamente contemplados pelo estudo nas universidades e os ensinos posteriores a Kardec de Nietzsche foram abençoados por tantas obras posteriores dentro das universidades, dos centros de conhecimento científico? Exatamente porque o Espiritismo veio trazer à tona uma coisa que o kantismo já tinha banido da ciência: a metafísica. Veio trazer de volta a necessidade de nós estudarmos uma coisa que Kant disse que nós não precisávamos mais estudar, que eram as coisas que não são sensíveis aos 5 sentidos. Temiam e temem, talvez, os cientistas que isso represente um retrocesso de 200 e poucos anos em tudo aquilo que foi construído. E de fato representará, porque nesses anos foram construídas muitas coisas com base no materialismo, que há por certo, e já está, na minha opinião pelo menos, comprovado da impossibilidade das suas teorias, a partir do momento que se prova que a própria matéria não existe. Como é que haverá um materialismo se a matéria não existe? Então, o materialismo, do ponto de vista ideológico, e as variáveis comerciais, do ponto de vista pedagógico e pragmático, tiram o recurso de qualquer pesquisa que queira explorar a vida futura. Porque para os interesses ideológicos de poder,
para os interesses políticos e pragmáticos de ganhar dinheiro, interessa que nós continue atirado ao frenesi das coisas materiais, atirados ao consumo e como meros elementos de manobra. Mas a boa notícia é que nem tudo está perdido. E aí nós vamos falar como é que está hoje a ciência, hoje olhando para a questão da metafísica, ou das coisas que não podem ser percebidas pelos 5 sentidos, pelas coisas que Kant decidiu que não faziam parte da ciência, numa tentativa totalmente autoritária, que ele mesmo criticava. Ele criticava a igreja, dizendo que a igreja usou de autoritarismo para impor o seu conhecimento. Mas quando ele impõe a ideia de que as coisas que não sensibilizam o nosso sentido também não devem ser estudadas, ele também está sendo autoritário. Então nós diríamos, atualmente, para início de conversa, nós citaríamos que tem 7 universidades com programas de estudo de metafísica no mundo, que tem pesquisas que eles chamam parapsicológicas. Por exemplo, a Universidade de Princeton, que é em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, talvez a mais importante hoje, a que está mais à frente nesses estudos, a Universidade de Edimburgo, Hertfordshire, na Grã-Bretanha, Northampton, na Inglaterra, Freiburg, na Alemanha, Amsterdã, na Alemanha, Amsterdã, na Holanda, desculpa. Todas essas universidades têm programas permanentes de estudos da metafísica. Com maior ou menor amplitude, eles se dedicam ao estudo desses fenômenos paranormais, que nós chamamos de fenômenos mediúnicos, e eles admitem que a hipótese de existir realmente o espírito pode ser a hipótese mais razoável para explicar o que eles têm estudado. Citaríamos outras pesquisas. No Instituto de Wimrich, no Arizona, nos Estados Unidos, a doutora Julian Bechel está conduzindo uma pesquisa que trabalha para demonstrar que existe vida após a morte. E os resultados que ela tem da pesquisa científica que ela está fazendo confirmaram a hipótese que ela tinha estabelecido da existência de um espírito que sobrevive à morte. Além disso, ela diz que esse paradigma de pesquisa, que é você pesquisar os médiums, né, falando mais na nossa linguagem, é facilmente replicável. Portanto, é fácil trazer um médium, o bom médium, um médium confiável, um médium educado, para dentro do laboratório, para produzir essas pesquisas que ela está realizando. No King's College de Londres, o pesquisador e médico Peter French, ele está fazendo um experimento detalhado sobre o que acontece com as pessoas entre 24 e 48 horas antes de ter sido dada a morte deles, de sido determinada a morte, e também no momento da morte. E como é que ele faz essa pesquisa? Ele faz essa pesquisa utilizando pessoas que foram clinicamente consideradas mortas, mas que voltam à vida, que é o que nós chamamos de fenômenos de quase-morte, ou experiências de quase-morte, né? E ele estuda especificamente essas pessoas. E ele diz que esses acontecimentos ocorrem com muita frequência. Em grande porcentagem dos casos, ele afirma que as pessoas têm uma consciência que é diferente do cérebro. Por quê? Porque é fácil constatar que o cérebro está parado. Mas as pessoas voltam da experiência de quase-morte e relatam, por exemplo, que viram os médicos na sala, que viram os procedimentos que foram realizados, que viram os familiares conversando na beira do leito, que viram familiares desencarnados que vieram conversar com eles. E isso tudo ele vai compilando para ver o quanto existe de casos que são exatamente iguais. Na Holanda, nós temos o cardiologista Pim van Lommel. E ele era um cético. Mas ele conheceu um homem que teve essa experiência de quase-morte. Ele, na verdade, entrou num coma profundo, porque teve uma parada cardíaca. E no meio desse processo, entre a parada e o coma, ele viu, o espírito, viu que a enfermeira veio até ele, tirou a dentadura dele e colocou
numa mesinha, num lugar específico. Uma semana depois ele voltou do coma, ele foi para casa, melhorou. E aí quando ele visitou o hospital, alguns dias depois, ele chegou lá, identificou a enfermeira e perguntou para a enfermeira: tu lembra que tu tirou a minha dentadura, guardou naquela mesinha e tudo mais? Isso impressionou o médico. Porque o médico ficou pensando, ele estava em coma, como é que ele viu a enfermeira realizar esse procedimento? Que tipo de consciência ele tinha que ter para conseguir perceber onde foi guardado, quem era a enfermeira, guardar mentalmente a fisionomia dessa enfermeira. Então ele passou a estudar esses casos de experiência quase morte e hoje realiza esse trabalho lá na Holanda. Nós temos também o Dr. Kenneth Ring, que é da Universidade de Connecticut, e Sharon Cooper, que é da Universidade de Nova York, que trabalham em cooperação, e uma das pesquisas deles, que durou 2 anos, também foi sobre experiência de quase morte. Só que eles pegaram somente deficientes visuais, pessoas cegas. E essas pessoas, quando estavam clinicamente mortas, começam a relatar o que viram. Aliás, eles começam a relatar, os que eram cegos de nascença, que pela primeira vez eles viram. E aí eles relatam como é o seu parente, como é as pessoas que o atenderam, o que aconteceu dentro da sala enquanto foi atendido. Então ele comprovou que 31 pessoas cegas que passaram por essa experiência de quase morte, eles descreveram experiências e relataram que durante esse período eles tiveram a visão plena. Ora, o cérebro certamente não teria condição de processar essa informação, o cérebro físico. Na Louisiana, que é nos Estados Unidos, nós também temos o médico oncologista Jeffrey Long. Ele inclusive fundou uma fundação para pesquisar só fenômeno de quase morte. Ele tem 2.500 casos de estudo nesse sentido. Ele diz assim, na opinião dele, ele diz, em minha opinião, as experiências de quase morte proporcionam uma das maiores evidências científicas da vida após a morte. Entre 85 e 92, a já faleceu agora em 2008, a Hansel Denning, uma americana que residia no fim da sua vida na Califórnia, onde trabalhou, uma pós-doutora. Ela fundou também uma associação internacional para pesquisa de regressão e terapias. E ela estudou pessoas com 8 terapeutas para analisar nesses pacientes qual seria o impacto que aconteceria quando eles realizam essa experiência da pessoa voltar a vidas passadas. Num estudo dela, ela reuniu 1.000 pacientes. Desses 1.000 pacientes, ela percebeu ao final do estudo que 450 pacientes, depois de 5 anos, 24% informaram que os seus sintomas tinham desaparecido completamente. 23% uma grande melhora, 17% uma melhora. Ou seja, só 36% dos pacientes não obtiveram melhora após a sessão de terapia de vidas passadas. 64% de eficácia. Isso para um número de terapia é um número muito grande. E vejam, por que 450? Porque ela não conseguiu encontrar os 1.000 depois de 5 anos. Ela conseguiu encontrar 450. Então nós estamos falando de 64% de melhora nas pessoas que conseguiram ser ouvidas após 5 anos. Nós temos também o psicoterapeuta, o Dr. Brian Weiss, é do Centro Mount Sinai, em Miami, nos Estados Unidos. Ele também era uma pessoa cética. Ele teve uma paciente, e essa paciente, depois de uma situação vivida por ela então começou a recordar da vida passada e começou a ter informações sobre o filho dela já morto. Então ele começou a investigar o assunto. E investigou a tal ponto a questão da reencarnação e da espiritualidade que ele já escreveu vários livros onde ele tenta explicar a realidade da reencarnação e do mundo espiritual numa visão psiquiátrica. Então uma cliente sua lhe levou esse estudo. Aquele que certamente ficará, talvez lembrado por algum tempo, como o maior investigador da metafísica, Ian Stevenson. Ele montou um centro de estudos na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele faleceu agora em 2007. Certamente o maior pesquisador nessa área de reencarnação.
E ele particularmente se dedicava a estudar casos de crianças que relatavam conhecer sua vida anterior. Estudou crianças dos Estados Unidos, da Inglaterra, Tailândia, Birmânia, Turquia, Líbano, Canadá, Índia, onde ele via ocorrer um caso que ele suspeitasse que podia ser comprovado cientificamente, ele ia atrás. E o que ele fazia? Ele entrevistava as crianças, guardava todo o material que ele conseguia e tentava achar as famílias que perderam aquela pessoa, para ver se os dados que eram informados pela criança batiam com aquela encarnação anterior. Ele ficou 40 anos estudando isso. Então, por isso seu trabalho é tão respeitado. O Dr. Jim Tucker é o que continua os estudos deles na Universidade da Virgínia, né? Ele que continuou esse trabalho. E ele diz que as provas mais importantes da vida após a morte são 4. As experiências de quase morte, as pesquisas com os médios sérios, os relatórios sobre aparições e as lembranças das crianças. Essas são as 4 maneiras que ele acha mais pertinente de se provar a vida depois da morte. E ele, particularmente, ele só estuda casos de crianças que são do Ocidente. Exatamente porque aqui nós não acreditamos muito na questão, ou somos influenciados pela filosofia, pela ciência, a não acreditar pelas coisas que não são sensíveis aos nossos sentidos. Temos também para citar o advogado australiano, o escritor, que é o Victor Zammit. Ele investiga a existência da vida após a morte do ponto de vista judicial. E ele afirma que as provas que ele reuniu, só do ponto de vista judicial, são bastante para ser aceito em qualquer tribunal e provar para qualquer juiz que a vida após a morte existe. E ele teve a coragem, e esse desafio está ainda valendo, se alguém quiser se candidatar, de oferecer $1 milhão para quem provasse que a vida não existe depois da morte. Se alguém conseguir provar que a vida não existe depois da morte, ele pagará a essa pessoa $1 milhão. Nós temos também Sam Parnia, que é um cardiologista da Universidade de Stanford, na Inglaterra. Ele coordena a maior pesquisa da história sobre a existência de espíritos, né? E ele, basicamente, um dos trabalhos que ele tem é conversar com as pessoas que sobreviveram a paradas cardíacas. Então ele tenta entrevistar para ver se a pessoa tem lembrança durante a parada cardíaca do que aconteceu, né? Um detalhe curioso é que ele, no hospital que ele trabalha, ele instalou 150 placas, preferencialmente no chão do hospital. Por quê? Porque ele quer ver se as pessoas passam por aquele fenômeno que nós conhecemos como, chamamos muitas vezes de desdobramento, em que você sai do corpo e vê seu corpo. Se você vê seu corpo, você vê o chão da sala em que você estava internado e você vê as placas e pode ler as placas. Então ele tem essa curiosidade de ver se as pessoas identificam o que estava escrito nas placas que estavam colocadas numa sala que eles nunca tinham entrado antes. Só entram quando estão inconscientes. Nós temos o Ellerdur Haraldsson, que é um psicólogo da Universidade da Islândia, e ele busca evidências de reencarnação. Ele passou já 20 anos investigando isso. E também ele trabalha com crianças que têm lembranças de vidas passadas. Poderíamos citar no Brasil também vários investigadores. Dr. Paulo Rossi Severino, que fez uma pesquisa sobre a mediunidade do Chico, e ele confirmou nessa pesquisa séria e científica, utilizando o método experimental, que 93% das pessoas que visitavam o Chico Xavier não conheciam ele. 62% das mensagens mostravam mais de 6 fatos reais que realmente aconteceram. Ou seja, as que não estão no 62 é porque tinham menos de 6 fatos, né? 71% continham informações detalhadas sobre as pessoas que já faleceram e foram confirmadas por aqueles que eram da família, que ainda estavam aqui reencarnado no nosso planeta Terra. E agora, recentemente, em 2014, nós tivemos a publicação na revista Explorer, que é uma revista científica muito importante, né, fora do Brasil, e foi publicado mais um artigo do Chico, mesmo depois de sua morte, que é investigando a concordância e a exatidão na escrita alegadamente mediúnica. Vejam como eles têm esse cuidado, né, de sempre trabalhar com a evidência. E daí é um estudo de caso das cartas de Chico. Então lá o doutor Alexandre Rocha, doutora Denise Paraná, doutora Elizabeth Schmidt Freire, doutor Francisco Lotuf
Neto e o Dr. Alexandre Moreira publicaram esse artigo agora em 2014, numa revista respeitadíssima a respeito de Chico Xavier. Falando então do Dr. Alexandre Moreira de Almeida, que também publicou esse artigo, que também fez parte da publicação desse artigo, a própria tese de doutorado dele em 2004, defendida lá na USP, foi uma tese em que ele estudou 150 médiuns espíritas para construir um perfil desses médiuns. E a ideia dele era provar que médium não é louco, falando em linguagem mais comum. E ele provou que não, os médiuns normalmente são pessoas sem qualquer problemas psicológicos e normalmente apresentam um nível elevado de escolaridade, né? Um detalhe interessante do Dr. Alexandre Moreira de Almeida, brasileiro, hoje trabalha na Universidade de Juiz de Fora, é que ele ganhou tanta respeitabilidade pelos seus estudos que hoje ele escreve alguns artigos e desenvolve algumas pesquisas em parceria com o inglês Sam Parner, que hoje é o pesquisador encarnado mais respeitado. Nós também citaríamos o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que também é da USP, né? Todos nós sabemos que ele está trabalhando com difração de raio-x, com tomografia computadorizada e ressonância magnética, tentando mostrar a relação entre os cristais de apatita da glândula pineal e a mediunidade, né? Porque ele acredita que a glândula pineal é o órgão sensor ou físico, melhor para nós entendermos, da mediunidade. Nós também poderíamos dizer que na USP, no Departamento de Psiquiatria, tem um programa de saúde e de espiritualidade e religiosidade, que é o PROCER, que se dedica exatamente ao estudo de ver o que a influência da religião provoca na saúde das pessoas e também estuda casos de cirurgia mediúnica, né? Então, o doutor Eurípides Miguel, que é o chefe desse departamento, ele diz o seguinte: a preocupação é as pessoas terem melhor saúde. Eles não estão preocupados com discussões filosóficas mais alongadas. Eles querem provar se isso faz bem para as pessoas, que esse é o objetivo da medicina. Dentro do PROCER, ainda citaríamos o professor Frederico Leão, né? Ele fez um trabalho interessante que ele, numa instituição espírita, onde os internos sofriam de problemas mentais, ele separou em 2 grupos. E um grupo ele submeteu às reuniões mediúnicas, que nós chamamos as reuniões de desobsessão, e o outro não. E chegou à conclusão de que no grupo que foi submetido às sessões de desobsessão, 55% das pessoas tinham apresentado melhoras. E no grupo que não passou pelas reuniões mediúnicas, somente 15% das pessoas tiveram melhoras. Tudo isso nos faz concluir que Emmanuel está absolutamente certo quando ele escreve o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro do André Luiz, mas foi ele que prefaciou, e ele dá o título Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E ele lá nesse prefácio ele diz assim, que químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguido à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Porque, em consequência de seus estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer. Os laboratórios são hoje templos em que a inteligência é concitada a trabalhar a serviço de Deus. Quanto mais o homem avança, mais o homem percebe seguramente a inexistência da morte. Compreende pouco a pouco que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino a estações de progresso maior. Meus irmãos, já não é só o Espiritismo, a nossa doutrina, que vem nos provar a vida futura e a existência de Deus. Hoje não há mais o que se falar sobre dúvidas do que acontecerá conosco quando nós descermos ao túmulo, ou quando nosso corpo descer ao túmulo. Sabemos nós hoje com toda a convicção, através da fé em Jesus Cristo e através dos nossos conhecimentos científicos, os mais avançados, e através da revelação dos amigos espirituais que nos beneficiam, nos trazendo informações privilegiadas sobre a vida futura, que aquilo que aqui fizermos certamente reverterá em benefício ou em desfavorecimento no nosso amanhã. Que saibamos olhar para Jesus e, sob seus ensinamentos,
fazer aquilo que nós desejaríamos que os outros nos fizessem.